Muito bem, meus amados, Lucas do capítulo 11, verso 27 até 28. Esse texto e essa mensagem eu compartilhei com os irmãos da Igreja Presbiteriana Luz do Vale, na sexta última que estive lá, e hoje o presbítero lá ia pregar, mas como não está bem de saúde, principalmente por causa das suas vistas, ele pediu para que eu fizesse. Eu vou aproveitar essa mensagem para estar, então, compartilhando com os irmãos um pouquinho sobre a palavra de Deus, já que lá falamos sobre esse tema da Reforma Protestante, dentro dos solas, né, sola Escritura, e assim, então, compartilho com os irmãos também nessa noite, tá bom? Diz assim, então, Lucas, capítulo 11, verso 27 e 28, Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Oremos, meus irmãos. Pai Celeste, obrigado por estarmos na Tua casa e podemos também ter acesso à Tua palavra nesse instante. Rogamos a Tua graça sobre nós, a orientação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra fale aos nossos corações, ó Deus. Também nesse momento aproveitamos e rogamos a Tua bênção e graça sobre a vida do presbiterário, também da sua esposa, a irmã Dora, Senhor, para que ambos tenham saúde, sobretudo ele, ó Deus, que tem tido essas dificuldades de visão nos últimos tempos, e agora também, ó Deus, faz exames com relação à sua vista boa, para que o Senhor dê graça, ó Deus, a ele possa sim poder ter misericórdia vinda do alto, Paizinho, e assim poder ter a saúde nos seus olhos, ó Deus, restaurada, restabelecida, e assim ele possa fazer as atividades que ele precisa e aquilo que é necessário também com relação à tua vontade, à tua casa, à tua palavra. Por isso, cuida do teu filho. Também já aproveitamos, ó Deus, e rogamos sobre os demais, aqueles que oramos, ó Deus, aqui também na terça-feira, os nomes que foram levantados em oração, os irmãos os nomes que são me passados, ó Deus, que estão na nossa lista de oração, ó Deus, e muitos outros, ó Pai, que nos lembramos desse instante, da nossa igreja, da nossa família, daqueles que conhecemos, ó Deus, que precisam da graça do Senhor. Alguns, ó Deus, não só no que concerne a saúde física, mas também nos seus corações, saúde emocional, aquilo que é bom para o relacionamento, ó Deus, e saúde espiritual também, ó Deus, diante dos desafios da vida, muitos encontram-se abatidos, desanimados, às vezes, ó Deus, mas que o Senhor venha a restaurar-lhes a fé, para que, uma vez restaurada, Senhor, possam ter boa saúde espiritual e assim, ó Pai, usufruir da companhia do Senhor e da comunhão contigo. É a nossa oração, ó Deus. Visita-os a cada um deles, ó Pai. Visita os nossos idosos também, Senhor, tão carentes da Tua graça nesse momento especial da sua vida, para que sejam fortalecidos também no Senhor. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Meus irmãos, sobre esse texto que nós lemos, né, quando Jesus é interrompido por uma fala de uma mulher, quando ele está dizendo algumas palavras nos versos anteriores, as quais não lemos, claro, ele ali no meio da multidão, falando, né, e uma voz dá a sensação de que essa voz não estava tão perto dele, né, dá a expressão que a mulher grita de algum lugar da plateia ali, do público de Jesus, da multidão, e diz, Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram, referindo-se à sua mãe, né? Devido, claro, à própria graça que estava em Cristo Jesus. E a mulher faz um elogio sincero. A Bíblia diz que Maria é uma mulher bem-aventurada, e de fato é, né? E Jesus, que, claro, sempre está atento a tudo que está à sua volta, a qualquer fala que lhe é dita ou dita próxima dele, ele já imediatamente, apesar de Maria ser tudo isso, ele não permite que o foco seja desviado nesse instante. E ele, então, como sempre tem alguma coisa a ensinar, já traz em cima da fala dessa mulher uma outra fala que traz destaque sobre a palavra de Deus. Ele diz, antes disso, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E a partir daí, então, nós podemos observar o valor que o próprio Jesus dá às Escrituras Sagradas. Na época, claro, do Antigo Testamento, o Novo não estava pronto ainda, né? Não havia o Novo Testamento, mas a lei de Deus, o Antigo Testamento, aquilo que falava de Jesus ao longo dos séculos, a qual ele em outro texto diz isso, né? São as Escrituras que testificam de mim,
a essas Jesus dá realmente um grande valor nesse instante, não permitindo então que o foco da multidão seja desviado, mas pelo contrário, ele alinha o pensamento do povo, voltando para a palavra de Deus. E aí então, agora sob esse texto, vou falar um pouquinho sobre a supremacia da palavra de Deus, ou a supremacia da Escritura, a supremacia da lei do Senhor, né, da palavra de Deus, que é para os reformados, né, os pilares, dentre os 5 pilares, aquilo que já falei como somente a Escritura. Tem os outros, né, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória, né, a glória deve ser dada somente a Deus, nesse caso. E aí só a Escritura. São 5 pilares que surgem, né, a partir da Reforma Protestante, são sustentados, então, por toda a doutrina resgatada. Não era uma doutrina nova, né? Por isso que se chama Reforma. A Reforma, ela surge com esse nome porque a ideia do monge Martinho Lutero é que a igreja da época, eu sempre falo isso, lembre-se, não era a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana hoje é uma denominação. Antes só existia uma igreja sobre a face da terra, não era dividida em denominações. Então ela se chamava Igreja Católica. A palavra católica é uma expressão latina que significa universal, mas também não é universal de hoje, né? Até hoje está uma confusão de nomes, né? Não é universal do reino de Deus, né? É a Igreja universal sobre a face da terra, a única igreja existente, a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo estava indo por caminhos contrários à palavra de Deus. A reforma foi em 1517, né? Ou pelo menos o estopim dela, porque começa antes, tem os pré-reformadores. Não é um movimento que se dá do dia para a noite, né? Vai acontecendo ao longo do período. E então, né, pensando na data, né, depois de Cristo, já haviam se passado pelo menos uns 15 séculos, né? Nessa faixa aí de 14 a 15 séculos, e a igreja, ao longo de todos esses séculos, passa por transformações e vai aderindo a algumas práticas e costumes que não são da Escritura Sagrada, mas são de costumes locais, inclusive pagãos, né? Ou seja, que vêm de regiões do Império Romano, ali da Europa, das tribos que são descobertas e vão se constituindo ali na parte europeia, já existentes, claro, na Europa, mas se constituindo a toda a sociedade, e trazem consigo seus costumes. E a igreja começa a admitir que as tradições também têm ou pé de igualdade com a Bíblia, e eu acho que, inclusive, em alguns casos, até mais autoridade do que a Bíblia. Ou seja, não importa se a Bíblia diz isso, mas a tradição é assim mesmo, então a gente vai. É fácil hoje olhar para trás e dizer, estava errado, né? Mas pense que para eles não era tão fácil assim, principalmente para a população em si, né? Pelo contrário, a igreja tendo certa autoridade em vários sentidos, né? A questão espiritual era muito valorizada, muito mais do que hoje, né? Com relação às autoridades. Hoje as pessoas não respeitam a autoridade, né? Mas nesse tempo a autoridade tinha realmente grande estima. E outra coisa, hoje vamos dizer assim, vamos disciplinar um membro porque ele adulterou. Aí ele pega e vai na outra igreja, ele é recebido e está tudo bem. Naquele tempo não tinha outra igreja. Uma vez, a palavra é excomunhão, né? A pessoa era excomungada, ou seja, estava fora da comunhão, esse ex é de fora, né? Estava fora da comunhão e ela não tinha para onde ir. E se a salvação se dava por meio, né, de uma caminhada junto da igreja, vamos dizer assim, no caso da Igreja Católica, você acredita que é pela igreja, não tem como ser salvo fora, inclusive, nem por outra igreja, assim pensa o católico, só por eles é que são salvos, né? Só pela Igreja Católica que alguém é salvo. Então a pessoa excomungada perdeu toda a questão espiritual da sua vida, ela já não vai mais para lugar nenhum, a não ser para o inferno. E ninguém queria ser excomungado. Então todo mundo respeitava muito a autoridade da igreja, que se envolveu com a política. Claro, era um outro mundo, né? Não pode pensar na democracia nossa, era um outro mundo, de reinado, etc. Então, era envolvido com a política, com as questões econômicas, sempre foi muito rica, né? Entre muitas outras coisas, como as batalhas ali na Terra Santa, né, as cruzadas. Então, a igreja trazia, inclusive, né, ou melhor, os cruzados, né, aqueles cavaleiros que iriam para a Terra Santa, traziam de lá algumas relíquias que se chamam, né, eram os objetos que eles traziam da Terra Santa, levavam para a Europa, eram tidos como objetos sagrados, né. No último filme, que também não é tão novo assim, é muito antigo, o filme de Lutero mostra uma cena onde há um senhor
e ele tem uma sala muito grande, cheia de prateleiras, e nessas prateleiras estão cheias de relíquias. E ele tira de lá um crânio, e eles dizem que é o crânio de João Batista, levam para uma das igrejas, e lá então o pessoal paga, fazendo uma fila, paga para poder ir lá ver o crânio de João Batista. Não pode tocar, ele está guardadinho, se eu não me engano, lá em alguma espécie de algo transparente ou cercado por alguma coisa, mas ali eles se ajoelham, fazem o sinal da cruz, etc., né, e tudo mais, e voltam então satisfeitos porque tiveram contato com uma relíquia sagrada, né? Claro que o crânio não era de João Batista coisa nenhuma. E assim por diante, com várias coisas. Trouxeram muitos ossos da Terra Santa, diziam que eram dos apóstolos. Tem até uma vez eu li num livro, na verdade, que brincando disse assim, se fosse somar todos os ossinhos, né, e montasse o esqueleto dos apóstolos, dava uns 21, pelo menos. Né? Ou seja, era 12 e ficava 21. Né? Por quê? Porque tinha osso demais que trazia pedacinho da cruz de madeira, dizia, esse pedacinho é um pedacinho da cruz. Então essa superstição, os misticismos e uma série de outras tradições, tudo se incorporou à igreja e começou a ter essas tradições de forma tão elevada que a Escritura não tinha mais a autoridade que deveria possuir. Aí quando Martinho Lutero, entre outros, né, porque não foi só ele, mas quando Martinho Lutero começa a ler a Bíblia, isso com 20 anos de idade, ele devora a Bíblia, ele lê de novo, ele lê mais uma vez e começa a fazer muitas leituras. E como a Europa ela está num processo de ebulição muito grande no que concerne ao conhecimento, à ciência, às artes, e tudo que você imaginar, tudo naquele momento começa a ficar muito grande para a época, né? Para você ter uma ideia, a Bíblia, né, nesse momento, depois que Lutero traduz, né, para o alemão, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso em larga escala, quando Gutenberg inventa a imprensa, mas já havia materiais impressos, só que ele inventa a imprensa de tipo móvel, ou seja, as letrinhas podem ser movidas do lugar e formar uma nova frase ou uma nova página e imprime de novo. Então, ou seja, com peças móveis, eles conseguem imprimir, então, mais materiais, porque senão tem que fazer uma forminha, vamos dizer assim, ou uma prensa para cada página, né? Isso daria muito trabalho, daria muito material, muita despesa, etc. E ele inventa, então, com tipo móvel. E a quantidade de Bíblias impressas naquele instante foi de 100 unidades, né? Então, era de larga escala no momento, mas era 100 unidades. Porque a gente está em outra época, então, para nós isso é pouco, né? Mas para eles foi muita Bíblia impressa, né? Com a imprensa que estava sendo feita. E Martinho Lutero, então, ali faz a tradução, as universidades começam a surgir, eles têm contatos com novas disciplinas, né? As línguas originais, não só da Bíblia, mas o processo de conhecimento das línguas começa a ficar muito intenso. Aí reformadores, Martinho tem acesso ao hebraico, tem acesso ao grego, ou seja, cai por terra, né, a frase que a gente diz, né, vai embora aquele preconceito que diz assim que, mas a Bíblia foi escrita por homens ao longo da história, provavelmente não está mais certinho como no texto original, né, já mudou muito o significado. Não é verdade, hoje o que a gente tem se aproxima muito do original. Apesar desses 2000 anos de história, pensando em nós aqui, a gente não tem, do Novo Testamento, né? Do Antigo mais ainda, mas esses 2000 anos não interfere na tradução que a gente tem em comparação com as línguas originais, né? Não dá para dizer que o significado real se perdeu na história, não é verdade, até por causa das descobertas dos manuscritos bem antigos, próximos, né, de Jesus, principalmente no que concerne o Antigo Testamento, né, que estavam nas cavernas ali no Mar Morto. Então, Martinho Lutero faz a tradução, tem contato com as línguas, tem contato com a Escritura, e aí traduz então para o alemão a Escritura que é impressa nessa larga escala de 100 Bíblias. E a Europa está toda mudada, né? Uma coisa interessante também na Europa é que a Igreja Católica teve sempre muito controle sobre as coisas, e também haviam nesse tempo, eu esqueci do nome do lugar, mas onde os senhores feudais imperavam, eles compravam terras, eles tinham o domínio de uma grande porção de terras, e os camponeses, ou seja, os habitantes dessa terra, trabalhavam para o senhor feudal produzindo. Então, você não tinha um livre comércio a princípio, né? Eram poucos que tinham acesso a isso, a maioria das pessoas trabalhavam como camponeses, né, cultivando a terra para os senhores dessas terras, que tinham o apoio largo da Igreja Católica.
Já cansado de tudo isso, algumas pessoas começaram a se aventurar no comércio. Não é que não existia, mas se ampliou-se nessa hora. E haviam, então, grandes centros comerciais que não estavam muito debaixo das questões relacionadas à igreja, nem dos senhores feudais. E como a igreja da época, né, a igreja católica, mas da época, não a romana, ela condenava a riqueza, ou seja, a igreja era muito rica, os clérigos, né, viviam em grandes pompas, né, em grandes riquezas, mas o povo tinha que ser pobre, porque ser pobre era um símbolo do exercício da fé e da espiritualidade. E algumas pessoas cansadas disso começaram então a montar os seus comércios, né, não ficando debaixo de senhores feudais e nem dessa carga da igreja. A igreja não se agradou muito, né? E quando vem a reforma protestante, né, o pensamento dos reformadores é que comercializar era algo bom, era algo lícito, né? Ter dinheiro a partir do comércio, ou se tornar um pouco mais abastado do que o geral da sociedade, através do seu produto, através do seu tipo de trabalho, para os reformados não era pecado. Então, ou seja, a reforma protestante validou esse tipo de pensamento que era um pouco contrário à igreja. Isso é favorável ao próprio momento da reforma, porque esses lugares chamados de burgos, né, de grandes centros comerciais, acabaram, na verdade, apoiando a reforma e dando condições para que ela se propagasse. Quando você vê nomes de cidades como Edimburgo, Luxemburgo e tudo quanto é outros nomes que terminam em burgo, é um nome já oriundo desses centros comerciais gigantes, onde havia, então, esse espaço, né, para comercialização e onde a reforma dava pleno aval e também acabava recebendo aval desse povo no que concernia a doutrina reformada, né? Além de outras pessoas também, como o próprio príncipe que abriga, acho que era Henrique, não me lembro o nome certo agora, que abriga Lutero no seu castelo, onde ele tem ali um pouco mais de paz e tranquilidade depois de ser excomungado pela igreja, né, para poder fazer os seus trabalhos, suas traduções, etc. Então veja bem, a igreja, eu comecei dizendo isso por causa da palavra reforma. O que Lutero queria é que a igreja se reformasse, ou seja, que ela se transformasse ou voltasse à sua forma original, né, ou seja, cumprindo o que diz a palavra e não que se criasse uma outra igreja. E Lutero não criou igreja nenhuma, foram depois os seus seguidores que acabaram se reunindo e sendo chamados de luteranos, porque eram adeptos à doutrina reformada, a doutrina de Lutero, né? E aí, claro, com toda aquela ebulição, né, em todas as áreas que já falei, a fé também começa a ser modificada, grandes homens começam a escrever, como Calvino, e outros aparecem também em outras regiões, né, como Zwingli, etc., e aí tudo isso muda de uma hora para outra, não tão uma hora para outra assim, né, mas num período muito curto de tempo, e eclode na Europa, transformando-se num movimento extremamente gigantesco, o qual pessoas e mais pessoas pagaram com a vida e com o seu sangue para que ele desse continuidade, né? E diante de perseguições terríveis, propagada pela Igreja do Senhor, não é a Igreja Católica Romana, pela Igreja do Senhor, né? Que lançou algo chamado Contra-Reforma. E deixa eu aproveitar, eu depois tento resumir aqui a minha própria palavra, tá bom? Porque estou gastando esse tempo na introdução, porque me apraz. Espero que os irmãos também possam aproveitar isso. Quando a igreja da época lança a Contra-Reforma, isso é uma coisa interessante da gente poder aprender também, né? Alguns irmãos já ouviram isso de mim. Uma das coisas que é interessante conosco e com a Igreja Católica de hoje é que a Igreja Católica tem na sua Bíblia 7 livros, né? Que são chamados de livros apócrifos. Quando você conversa com um católico comum, ele vai dizer que nós tiramos 7 livros da Bíblia, né? Mas a Bíblia de vocês está faltando coisa, eles vão dizer. Na verdade, não. Os estudados deles sabem disso, o povo comum não sabe. Na verdade, quando a Igreja Católica lançou a Contra-Reforma, uma das coisas que fizeram, das ferramentas, foi colocar na Bíblia, no Antigo Testamento, mais 7 livros que vieram de outra fonte. Não da fonte canônica judaica, mas pelo contrário, de uma tradução que foi realizada posteriormente da língua grega, que é a Septuaginta. Então eles anexaram mais 7 livros nesse período da Contra-Reforma protestante, quando eles lutam, né, contrariamente à reforma. Então eles acrescentam 7 livros, e não nós que tiramos.
Eles colocam depois, 1500 anos depois, mais ou menos, eles acrescentam os livros ali no Antigo Testamento, chamados livros apócrifos, né? E por que a gente não tem e até condena? Porque são livros que influenciam a oração pelos mortos, livros que influenciam também, algum deles até uma prática suicida, por exemplo, e muitas outras coisas. Eu já li primeiro Macabeus e segundo Macabeus, que é 2 livros históricos, e vale a pena fazer leitura, porque é de um período de Israel, entre os 400 anos, entre o profeta Malaquias e Mateus, né? Do profeta Malaquias para Mateus, para esse prazo de tempo, foram 400 anos sem escrito nenhum. A gente não tem nenhum, ali tem um lapso de 400 anos. E Macabeus entra ali no meio e mostra um pouquinho de como foi Israel, principalmente nessas batalhas, ali antes de Jesus chegar. Então vale a pena como leitura histórica, né? Porque foi, assim, realmente algo real. É considerado livro histórico mesmo. Tá? Mas só para ter uma curiosidade do que foi a Contra-Reforma. Sem falar, claro, né? Se você der uma pesquisada na internet, você vai... Se você pesquisar, por exemplo, de instrumentos, né, de tortura, nesse período de Contra-Reforma, você vai ver coisas horríveis que a igreja utilizava-se para torturar pessoas para que elas viessem a negar, não a Jesus em si, né, mas a todo o processo de reforma protestante. Tá? Então, só umas curiosidades com relação à reforma. E foi nesse meio, então, que Martinho Lutero, outros reformadores, então, priorizam, trazem à tona, né? Eles não inventam, não é criado, mas eles olham a escritura e percebem, não, alguma coisa está errada. A nossa prática não é o que está escrito aqui. E Martinho Lutero, né, entre outros textos, claro, passa por Romanos, lê Romanos capítulo 1, verso 17, e ali então Paulo está escrevendo, o justo viverá da fé ou pela fé, e ele então é chamada a atenção dele, ou seja, o Espírito Santo toca o seu coração, e ele percebe que a igreja vive por obras. Há pagamento, né, pelo perdão dos pecados, dinheiro mesmo, né? Há compras de terrenos nos céus. Há uma série de coisas que são feitas na caminhada diária, por exemplo, o pagar para ver as relíquias, o subir escadarias de joelhos, né, o fazer grandes caminhadas em penitência, o próprio autoflagelo, né, quando a pessoa se surra. Esse é bem claro num filme chamado Código da Vinci, que também tem um filme, tem um livro, na verdade. Se você o Código da Vinci, que na verdade é uma ficção, né? Mas mostra um monge que está à procura de algo e tem um período de cena do filme onde ele faz um autoflagelo. É totalmente terrível, né? E é ao mesmo tempo o filme mostrando como funciona e até, quem sabe, uma denúncia com relação a isso, né? Então as pessoas se flagelavam, né, em decorrência de se martirizarem por causa do pecado, no entendimento de que uma vez sofrendo o corpo, a alma estaria mais limpa, né? Uma maneira errada de interpretar os textos bíblicos no que concerne ao corpo, quando Paulo diz, olha, esmurra o meu corpo, não é nesse sentido, né, de se autoflagelar, mas é não deixar dar vazão ao pecado pelo corpo, porque ele é um instrumento que dá vazão ao que pensamos, aquilo que fazemos, etc. Né? Então Paulo não está dizendo isso, a Bíblia, falei outro dia sobre a crucificação do eu, né? E li o texto sobre a carne, né? Esqueci agora, de Gálatas, meu pai amado, né? Sobre a carne, para não deixarmos que a carne sobressaia com relação às questões do espírito, né? A carne ali não é o corpo, é a natureza pecaminosa, né? Até brinco e falo, né? Embora seja realidade, preguiça é pecado? Depende. Quando a gente come bem depois do almoço, não dá uma preguiça? Aquela é natural do corpo. Por quê? Porque o organismo vai fazer a digestão. Então o sangue sai das partes do corpo e vai se concentrar no aparelho digestivo. Então a pressão baixa por causa disso, sai o sangue daqui, né? E começa aquela moleza e vai para cá. Por isso que é errado fisicamente a gente comer e fazer alguma atividade. Por quê? Porque o sangue vai sair daqui, do aparelho digestivo, onde ele faria toda a digestão, e começa a ir para as partes do corpo extremas, né? Braços, pernas, e aí o que acontece com o alimento? Fica sem digestão, fica parado e dá o que nós chamamos de congestão. Alguns vão dizer congestão, né? Como alguns antigos dizem. Congestão. Mas dá congestão. Então, a preguiça pós-prato, né? Como alguns dizem, depressão pós-prato, é natural do corpo humano. Mas se eu não vou trabalhar hoje que eu estou com preguiça, e não vou amanhã de novo, e não vou amanhã de novo, e não vou amanhã de novo, aí essa preguiça não é relacionada ao corpo, mas sim a um estado
mental, um estado emocional, um estado espiritual, né? E essa preguiça é que é o fruto da carne, aí ela é ruim, tá bom? Mas vamos um pouquinho, né? Senão a nossa hora vai muito longe. Ó, já falei 25 minutos segundo o meu relógio aqui. Então vou passar bem rapidinho nos pontos aqui para a gente poder pensar um pouco. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos, farei leitura, farei uma definição breve, tá? E aí a gente não demora muito tempo. Está em Neemias no capítulo 8. Farei leitura porque daí os irmãos podem entender. Neemias no capítulo 8. Se você puder abrir ou fazer leitura na tela. E esse primeiro ponto da mensagem, falando sobre a supremacia da Escritura Sagrada, é a exposição de Esdras, quando ele prega sobre a lei, né? Então veja comigo do capítulo 1 até o verso 8. Talvez eu pule alguns capítulos aqui, mas digo quais, tá bom? Então o primeiro diz assim, primeiro verso do capítulo 8, né? Pularia alguns versículos, não capítulos. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Foi um culto longo, né? Veja que conosco aqui vai ser mais tranquilo. Até o meio-dia. Perante homens e mulheres, os que podiam entender e todo o povo que tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Né? Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Aí vem uma lista de nomes, não precisamos ler. Veja o 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Vamos para o verso número 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Até aí, ponto. Né? Observe, então, temos um registro claro nas Escrituras de um momento onde que, em um púlpito de madeira, alguém abre o livro da lei, faz a leitura e dá explicações claras daquilo que estava sendo lido ao povo que tinha capacidade de entender sobre as coisas relacionadas à lei. E o povo, em adoração, anuiu essa aliança, né? Disseram amém, amém, etc., a partir das palavras de Neemias. Ficaram ali da alva até ao meio-dia, tendo instruções. Uma vez que tinham voltado do cativeiro, agora os muros teriam sido restaurados, já havia um templo, e eles então puderam fazer essa nova empreitada da pregação da palavra de Deus. E a partir daí, desse momento, miraculosamente, não há registros mais de idolatria em Israel até os dias de hoje. Né? Os ídolos foram, depois do cativeiro, totalmente deixados para trás, como assim Deus desejava constantemente. Então, leram no livro, na lei de Deus, distintamente, deram sentido, de modo que se entendesse a leitura. Ou seja, eles fizeram uma leitura, fizeram uma interpretação da leitura e fizeram uma aplicação da leitura. Isso foi uma das coisas que a Reforma Protestante resgatou, né? A necessidade da interpretação correta das Escrituras. Não dá para se gabar, nós somos de origem reformada. A gente vai aprendendo à medida que prega, eu também sou assim. Né? Se pensar nos anos passados, né, bem distantes, o que eu já preguei e o que eu prego hoje, tem algumas mudanças, porque a gente vai vendo a Escritura, vai aprendendo, vai crescendo, e assim será até o final da vida. Né? Vamos sempre crescer. No entanto, a Igreja Presbiteriana tem, de fato, no seu bojo, né, ou seja, na sua estrutura, um apreço muito grande pela palavra de Deus. O nosso foco não está nas outras coisas a não ser a palavra de Deus. A não ser a palavra de Deus. Pode observar, sim, a gente tem outras atividades, claro. Temos o louvor também no culto, sim, mas tudo vai ser voltado para
a palavra de Deus. Sempre, 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 sempre. É por isso que passam-se os anos, passa 10 anos, passa 50 anos, só nós já fizemos 116 anos aqui, né? E a estrutura ainda é a mesma. Às vezes eu recebo alguém, né, que vem de outra igreja, né, de outros arraiais aí, e eu explico, olha, se vocês quiserem, né, aprender da palavra, procurar praticar a palavra, vocês estão no lugar certo. Mas vai ser assim, vocês vão estar lá 20 anos e nós vamos chegar lá no culto, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer o nosso louvor, vamos abrir a Bíblia e vamos falar sobre a Bíblia. Não vai ter luzes, não vai ter show, a não ser que, né, tenha um evento especial. Mas vai ser sempre igual. Porque a ideia não está na estrutura externa com relação às coisas, porque isso não muda pessoas. Isso não transforma corações. Isso não traz ensino. O que eles fazem aqui é agora o povo se agregou, veio do cativeiro, claro que já alguns estavam ali na terra há algum tempo, outros foram chegando ao longo da jornada, mas agora eles estão reunidos e agora a gente vai olhar a lei de Deus e a gente vai começar a viver segundo essa lei. E essa é a ideia da Escritura, que a gente venha praticar a Escritura, mas não é possível praticá-la sem a interpretação correta dela. Nós não viemos para procurar achados na Escritura. Meu Deus, irmãos, achei um negócio aqui que nunca ninguém viu. Se você somar a letra do meio com a letra do final, quando a página 37, você vai ter uma revelação de Deus. Tem gente que faz isso. Já vi cada coisa que não dá para acreditar. Maior é o milagre do cara, né, fazendo essas coisas do que realmente o que ele achou. É incrível as coisas que as pessoas fazem com relação à Escritura. O que tem de texto interpretado incorretamente é impressionante. Impressionante. Muita interpretação errada. Já falei aqui para os irmãos, né? A gente diz assim, mas vale uma igreja na esquina do que um bar. Eu, às vezes, fico com dúvida. Porque essas igrejas que surgem com base, muitas vezes, na rebeldia de alguém, numa interpretação doida que ele achou da palavra, ou numa coisa que ele acha que aqui na igreja presbiteriana não tem isso, devia ser assim, então vou para lá e vou montar a minha igreja. Ou então quando ele diz que Deus, né, revelou que ele deveria abrir um trabalho em tal lugar, porque nenhum serve, só o dele agora, e ele pega e cria sua igreja, aí ele não prioriza, né, ou não tem como primor uma interpretação correta da Escritura, aí acha um texto lá, né, e o texto é uma linguagem figurada, mas ele acha que aquilo é realmente a realidade, é no sentido literal, e ele começa a dizer que aquilo é uma doutrina. E aí, então, as pessoas aprendem errado, têm dificuldade depois quando tem contato com o certo, e vivem uma vida, desculpa a expressão, avacalhada, porque não dá para praticar aquilo que a gente aprende errado. Como é que vai praticar o certo se aprende errado? Não tem como. E a pessoa está sempre destruída espiritualmente, porque tem um monte de coisa na cabeça, mas não consegue viver absolutamente nada, porque está todo enrolado com relação às coisas. E o que o homem precisa, eu e você, né, o ser humano precisa, é do ensino correto, para que esse nos desafie e assim venhamos realmente a ter uma reflexão real da palavra, e essa palavra precisa chegar no meu coração e dizer assim, olha, isso não está certo. E é necessário mudanças, porque se assim for realmente, eu posso mudar, e assim então a palavra terá efeito e a vida, né, a vida cristã realmente fará sentido na caminhada. Porque enquanto só massageia o ego, enquanto só, né, ilude o homem do século em que nós estamos, que quer ficar bem financeiramente, né, não tem medo mais de excomunhão, né, porque ele pode ir para outro lugar. Então, não faz mal como vive a vida dele. Ele vai onde ele quer, ele fica escondidinho, e se no grupo aqui não dá, ele vai num grupo maior, ninguém vê, ele entra e sai, está tudo bem, eu só quero ser assim mesmo, um pouco mais discreto e reservado e faço a minha vida. Então, atende o homem de hoje. É por isso que tem a oferta, porque tem a demanda. Ou seja, tem gente procurando isso, aí as pessoas ofertam, né, trocam, enquanto se trocava na Idade Média dinheiro por perdão, hoje as pessoas fazem muito semelhante. Eu dou um dízimo gordo lá, uma boa oferta, aí o pastor me abençoa e está tudo bem. Não faz mal se eu não pratico muito bem a Escritura, se eu não tenho muita relação com a igreja. O importante é que o ungido de Deus, né, o cabra macho lá, ele vai fazer uma oração e tudo vai se resolver na minha vida, porque ele é o cara, né? E assim se constrói autoridades, como a autoridade clerical da igreja durante o período de Reforma Protestante, onde a pessoa tem todo o poder e a outra, então, vive apenas
fazendo uma relação de troca para receber as bênçãos oriundas daquele que tem todo o poder. E assim por diante. As semelhanças dos dias de hoje com relação à reforma protestante são muito claras. No entanto, claro, a gente nunca terá uma reforma da envergadura do que foi a reforma protestante. Alguns falam em nova reforma, precisamos de uma nova reforma, nunca será igual, né? Até por questões lógicas, culturais e também de contextos, né, os quais nós não temos mais no tempo de hoje. Bom, então essa é uma característica, interpretar a Escritura e aplicá-la de forma adequada. A exposição de Esdras mostra bem isso claramente na Escritura Sagrada. A segunda questão está na reforma de Josias, né? Uma transformação que só pode vir da palavra e de nenhum outro lugar. Se voltarmos um pouco mais aqui o nosso livro, lá em 2 Reis, isso volta até a própria história, inclusive, porque o tempo de Esdras foi depois aqui do reinado, né? 2 Reis, capítulo 22, verso 8 a 11 primeiro. Capítulo 22, verso 8 a 11. E depois o capítulo 23, do verso 1 a 3. A Mariana está animada, né? A Mariana faz um aninho no sábado, não? Não deixa eu esquecer de nós orarmos por elas e vocês saírem. E também orar pelo presidente Daniel, que hoje está fazendo aniversário. 4.1 na casa do Senhor, né? Isso aí, Daniel. Então, 22, 8 a 10, meus amados, assim. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Verso 11 também. Tendo o rei ouvido a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aí no capítulo 23, no verso 1 até o 3, diz assim: então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a essa aliança. Então, dentre as reformas religiosas encontradas na Escritura, e principalmente no tempo de reinado, essa foi a maior de todos os tempos, né? A reforma de Josias. Observe, acho bastante interessante isso. É interessante saber, claro, era um tempo diferente, não havia tantos livros assim, né? Embora tinham os escribas, tinham realmente as condições de fazê-lo, uma vez que envolvia a monarquia. Mas eles estão restaurando a casa do Senhor, fazendo lá alguma reforma, alguma obra e tudo mais. E na hora de contarem lá o dinheiro, encontram em algum cômodo um livro. E aí é feita a leitura desse livro. Orienta-se que esse livro seja agora de conhecimento do rei. Leva-se ao rei. O rei ouve as palavras do livro e rasga suas vestes num sinal de quebrantamento, num sinal de arrependimento, num sinal de que realmente ele estava contrito com relação àquilo que foi lido, e ali eles redescobrem a lei de Deus. Ou seja, tinha casa do Senhor, tinha reforma do templo, tinha dinheiro envolvido, provavelmente dízimos, oferendas, ofertas, etc., mas não tinha lei. Estava perdida. É como alguém que bota na prateleira a sua Bíblia e não faz leitura dela. Ou seja, está presente, mas não se tem conhecimento do conteúdo. A Bíblia, né, aberta nos comércios, no Salmo 90, né? Eu vou lá e mudo para outro salmo. Eu mudo para outro texto quando eu vou. Eu tiro dali do Salmo 90, né? Boto em outros textos diferentes. E eles então tinham perdido o livro deles. Se encontraram o livro é porque estava perdido. E aí então fazem leitura. O rei se arrepende, era um regime monárquico, ou seja, para onde o rei ia, todo o povo tinha que ir. E é por isso que os profetas ficavam dentro dos palácios reais. E ele, então, agora faz uma aliança com o Senhor. Clama o povo, e o povo também faz aliança com o Senhor. Ou seja, a partir de agora, nós vamos fazer o que está no livro da lei. E aí, então, a primeira coisa que é derrubada, arrancada da nação, são os ídolos.
No caso deles, ídolos palpáveis, né? Bonequinhos. Nem sempre o ídolo era grandão, como a gente tem costume de ver hoje, né? Às vezes era bonequinho pequenininho assim, né? Eram bonequinhos. E os ídolos não são arrancados, e a nação experimenta uma das maiores reformas religiosas do seu tempo, voltando à palavra de Deus. Ou seja, sem a palavra de Deus não há mudança, não há arrependimento, não há convicção de pecado, não há transformação profunda do coração humano. Às vezes, né, outro dia, alguém conhecido meu foi num lugar a convite, e lá tinha bastante evento para uma idade um pouco mais jovem, e teve evento, e teve isso, e teve música, e teve aquilo, e teve alguém contando uma coisa, e teve alguém contando outra, e quando foram falar da palavra não falaram quase nada, e ainda falaram de forma que não tinha razão de ser com relação ao Evangelho. E a pessoa percebeu isso, com relação à palavra, não está certo. E sem a palavra não há transformação profunda. Deus é misericordioso, né? Faz transformação em um monte de lugar, isso é verdade. Mas é necessário passar pela palavra de Deus para que o ser humano tenha um impacto no seu coração do que a Escritura diz e do que realmente nós somos. E quando essas duas coisas se encontram, apesar de serem contrárias, né, em si, ou seja, o pecado humano e a santidade divina, mas causa um choque, né, uma faísca tão profunda e maravilhosa que o lado mais frágil, claro, o único lado frágil, porque o outro não é totalmente modificado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Foi o que aconteceu no coração de Lutero, foi o que aconteceu no meio do seu coração quando tivemos o conhecimento da palavra. Tomara que em você tenha sido assim, porque quando eu tive essa clareza dada por Deus, através dessa igreja inclusive, eu também tive um desejo profundo de ler a Escritura, de devorar os seus textos. E por uma coisa miraculosa, claro que hoje a gente estuda e conhece com profundidade os temas bíblicos e os textos bíblicos, que eu comecei a ler, na época eu já falei isso porque os Gideões Internacionais vieram aqui, né? A ler o Novo Testamento dos Gideões Internacionais no prédio em que eu trabalhava, e miraculosamente eu entendi o que estava lendo. Enquanto muita gente diz assim, eu leio e não entendo nada do que a Bíblia diz, né? Mesmo no Novo Testamento, eu comecei a entender os evangelhos, o que Paulo estava dizendo. Claro que tem coisas culturais ali que precisam de um estudo mais profundo, mas Deus deu graça e eu comecei a compreender. Aquilo foi apaixonante, eu fui devorando aquele livretinho do Novo Testamento, dia após dia. E depois li mais vezes e assim por diante, né? Mas foi um desejo no coração, porque é a Bíblia que fala, que retrata, que explana, que mostra a respeito de Cristo, da sua salvação, da graça de Deus, da misericórdia e do seu amor. É a Bíblia. Só ela pode produzir transformações profundas no coração. Quando lida diante do rei, ele rasga suas vestes. Sinal, no caso deles, físico, literal, né? Ou seja, ele rasga mesmo as vestes, porque era um sinal da época, daquela cultura de protesto e de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus por causa do pecado. Nós não precisamos rasgar as vestes, mas será que os corações nossos, né, têm sido rasgados pela palavra de Deus? Será que rasgamos o nosso coração diante dela? Será que ela tem sentido para a nossa vida? Assim? Diante de um mundo morno, né, com relação à fé, com relação à palavra de Deus. E talvez se nós tivéssemos 100 Bíblias, né? Lá era na Alemanha, vamos pensar assim, no Brasil nós estávamos nos degladiando para poder fazer contato com ela, mas como a gente tem demais, né? Talvez sejamos mais relapsos nisso, e não deveríamos, né? Pelo contrário, deveríamos comparar versões, a essa diz assim, a outra diz assado. Hoje a gente tem acesso à língua original, no hebraico, no grego, né? O Lexo a gente tem na internet. Na internet é uma Bíblia, eu não me lembro o nome exato agora, porque já está salvo lá no meu computador, Bíblia Plus, uma coisa assim. E você, por exemplo, não tem todos os versículos comentados por todos, mas você vai num versículo, por exemplo, né? Ao Senhor meu pastor nada me faltará. Aí você vê o que Calvino disse, o que Lutero disse, o que Martin Lloyd Jones disse, o que não, né? Me fogem os nomes agora, né? Mas o que o reformador tal disse, o outro 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 disse, sobre aquele versículo. Então, assim, dá para colher muita informação, dá para fazer tantas coisas que a gente não vai ter tempo para isso.
Tem que escolher só aquilo que a gente vai usar mesmo. Quando vai pregar, dá uma olhadinha lá, porque não dá para passar e lendo tudo, que não dá. É muita informação, a gente tem tudo isso na mão, de graça, chegando na casa da gente. Não precisa pagar e nem correr atrás, é só acessar e a gente tem a palavra de Deus totalmente esmiuçada nos seus detalhes para a nossa vida, né? Terceiro, para a gente não se delongar mais, né? E agora voltando ainda mais na história, lá em Josué, capítulo 1, esse texto já é mais conhecido dos irmãos ainda. Josué vai fazer o povo adentrar a terra prometida, a mando de Deus, ele agora substitui Moisés, e nos versos 7 e 8, diz assim, Josué capítulo 1, verso 7 e 8. É Deus que está falando a Josué, né? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido, eu sempre digo que é algo que todo mundo quer ser, né? Bem-sucedido, e até a palavra prosperar ali não significa abundância material em si, embora faça parte da nossa vida, né? Ter abundância material é bom, não vamos dizer ao contrário disso. Mas ser bem-sucedido é ter satisfação no coração naquilo que a gente realiza. Seja no trabalho, né? Seja na saúde, seja em qualquer área. E, claro, quanto mais delas estiverem saciadas, maior a configuração do êxito, ou de ser bem-sucedido. E quando Deus diz a Josué, né, para que ele encaminhe aquele povo à terra prometida, e diz que fazendo assim, eu já digo o quê? Ele será bem-sucedido, é uma prova de que a missão principal de Josué, embora era uma promessa de Deus, não era levar o povo à terra prometida só, né? Ou por si só. Pelo contrário, tinha toda uma relação com a lei de Deus. Não só para ele, mas para todo o povo. Olha, medita, Josué, faça uso, fala para os outros, não vai nem para um lado nem para o outro, vai por essa lei aí, vai por essa palavra. Porque se você fizer assim, ou seja, se ela, como disse Jesus, né, for guardada no coração, e esse guardado não é apenas o conhecimento absorvido, né, e encaminhado ao intelecto para que ali fique armazenado, mas sim no sentido de que está totalmente disponível para que quando na situação da vida haja exigência do praticar a palavra, ela seja resgatada do coração e utilizada nos momentos da nossa vida. Josué também precisava fazer a mesma coisa para que ele tivesse êxito, sucesso naquilo que ele estava realizando. E não só na condução do povo, mas em toda a sua vida, como também líder, como também pai, como também alguém que tinha a sua casa a administrar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você conhece a frase, foi Josué que disse, porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha trazido ao seu coração. Pois bem, em terceiro lugar, então, diante dessa questão da supremacia da palavra de Deus, já que falamos a respeito da exposição de Esdras, né, ou seja, a necessidade de interpretação correta da Escritura, a reforma de Josias, as transformações que só podem vir a partir do contato, né, com a palavra de Deus. Agora nós vimos a missão de Josué, que o sucesso é pela prática das Escrituras e não de outra forma. O sucesso não é pela instrução acadêmica, o sucesso não é pela quantidade de dinheiro ganho ao longo da vida, mas é quando nós praticamos a palavra de Deus na nossa vida. Observe, é bem claro, Senhor, não cesse de falar deste livro. No verso 8, meditar nele dia e noite, para uma coisa só, teres o cuidado de fazer segundo, ainda vem uma expressão, né, que enriquece, segundo tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O homem busca o sucesso a todo custo, mas não está atento à palavra de Deus. Sem palavra de Deus não há êxito. Podemos, em uma área ou outra, enriquecer o coração ou a vida com algumas coisas, seja bem material, seja um bom relacionamento, né? Seja até saúde, né? Mas é Deus quem dá, mas a gente, né, exercita, toma um medicamento, uma vitamina e pode até ficar bom de saúde, principalmente os mais jovens, né? Mas êxito de satisfação no coração, o êxito geral só vem com a palavra de Deus na nossa vida. É por isso que a fala de Jesus não é à toa, pelo contrário, ele deixa claro, antes, bem-aventurados
são os que a ouvem e também aqueles que a guardam, aqueles que têm a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus é extremamente importante. Por isso, essa ênfase na palavra de Deus na reforma, porque sem ela o povo se perde. Quando Deus disse, se não me engano é em Oséias, se não estou enganado, o profeta, o meu povo se perde por falta de conhecimento, de compreensão, de entendimento. Não é intelectualidade, mas a junção da aplicação daquilo que se conhece na vida. A junção entre o conhecimento e a aplicação, melhor dizendo até, não é? Na vida. Isso faz com que realmente possamos alcançar aquilo que a Escritura promete de fato. Aí sim as bênçãos de Deus serão sobre a nossa vida. Jesus não aceitou um elogio. Jesus não pensou só naquilo que na hora parecia muito lindo e bonito, mas ele pensou no essencial. E o essencial para o próprio Jesus era a Escritura Sagrada, que promove conversões genuínas, crescimento na santidade, chamado para a obra missionária e também renova a nossa fé, renova a igreja. Quando Abacuque diz, aviva a tua obra, ó Senhor, ele não está falando de um movimento pentecostal, ele está falando de homens e mulheres que conhecem a lei de Deus e aplicam essa lei no seu dia a dia, no seu coração e na sua vida. Porque sabe o profeta e sabe também aqueles que tiveram contato com a palavra de Deus, que somente ela pode produzir efeitos miraculosos, se você quiser, mas também duradouros no nosso coração. O resto não promove efeitos duradouros. São injeções de dopamina, né? Que já foi falado aqui, acho que pelo Vini na última quinta-feira, né? Ou seja, quando a gente tem uma sensação de felicidade e aquilo é tão bom que a gente procura a sensação de felicidade de novo. E é por isso que muitos lugares oferecem uma certa programação que traz esse senso de satisfação na vida da pessoa, mas se ficar igual, aquilo vai diminuindo. Então ela precisa de uma nova programação no outro dia para que tenha mais uma injeção de dopamina. Mas a pessoa não aprende com a Escritura, e sim com apenas uma série de coisas que elevam ao prazer imediato. E nós não pensamos assim, meus amados. Nós que somos reformados temos a palavra de Deus em grande estima. A supremacia da palavra de Deus. Somente a Escritura, só a Escritura é o que a própria palavra nos ensina, que seja assim para a minha e para a sua vida, hoje e sempre. Diz assim, então, aqui o meu escrito final. Você tem ouvido e guardado a palavra de Deus? Pergunta para mim e para você, né? Sua vida, sua casa, sua igreja também estão sendo moldadas pela Escritura? É a Escritura que deve moldar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, nossos pensamentos, nossas decisões. Quanto mais o for, mais teremos no nosso coração e vida aquilo que Deus disse, inclusive, a Josué. Seremos satisfeitos no nosso coração e na nossa vida. Amém? Oremos então, meus amados, nesse instante. Feche seus olhos por um pouco. Pai querido, te agradecemos por essa noite e colocamos a nossa vida nas tuas mãos no que concerne esse assunto relacionado à tua palavra. Te agradecemos porque ao longo da nossa história como igreja temos procurado fazer aquilo que realmente o Senhor ensinou a Josué, a estarmos meditando na palavra, a falarmos da palavra, a estarmos, ó Deus, vivendo essa palavra, procurando cumpri-la no nosso dia a dia e no nosso viver. É verdade que também muitas vezes falhamos, ó Deus, nessa empreitada. Por isso é necessário sempre a ação do Senhor nos nossos corações, para que não nos conformemos, ó Deus, mas pelo contrário, nos reformemos todos os dias da nossa vida, para que nós estejamos, ó Deus, na forma deste mundo, na forma dos conceitos dessa sociedade e nem mesmo nos conceitos do nosso próprio coração. Porque às vezes nós mesmos, ó Deus, temos menções e conceitos a respeito das coisas da vida. Mas quem deve ditar toda a regra, todo o caminho, toda a concepção é a palavra de Deus. Por isso, ó Pai, nós que aqui estamos nessa noite, tenhamos o compromisso com ela bem firmado,
para que ela seja nossa companhia constante e lendo-a, observando-a, conhecendo-a, possamos realmente, ó Pai, sermos transformados por ela, sendo renovados a cada dia e fazendo justamente o que ela ordena nas suas letras, para, uma vez cumprindo a Tua palavra, sim, recebemos tudo aquilo que ela diz a respeito daqueles que aguardam. Assim como Jesus disse que bem-aventurados são esses, e nós queremos ser bem-aventurados, felizes, mais que felizes. Queremos, ó Deus, sermos satisfeitos, queremos, ó Deus, realmente sermos bem-sucedidos, de acordo com a linguagem bíblica e com a vontade de Deus. Pai querido, então nos ensina a fazermos conforme aprendemos também no dia de hoje, a estudarmos a palavra, termos uma interpretação correta da Escritura, aplicarmos ela no nosso coração de forma que seja ela fonte de transformações profundas, ó Deus, no nosso coração e na nossa vida diária. É a nossa oração nesse instante, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus.